Olá pessoal, vamos para a aula de análise estática de instrumentos. A gente vai passar para vocês os fundamentos estatísticos. Essa é a primeira parte, tem uma breve introdução, a gente entra nos objetivos do sistema de medição, os requisitos para o processo estatístico, desde os fundamentos da estatística, as principais funções do MATLAB, o histograma, intervalo de confiança, critério de Chauvenet, teste do Q-quadrado, análise de regressão e propagação do erro. A gente terminou a aula introdutória falando sobre as principais fontes de erro no sistema de medição. Só recordando, são as entradas modificantes e entradas de interferência. São elas que geram os erros nos sinais recebidos do sistema de medição. E a gente está preocupado mais com a parte estática nesse primeiro momento, para depois a gente entrar na parte dinâmica. Hoje a gente vai ver como é que a gente calcula média, desvio, erro, intervalo de confiança, faz análises dos dados coletados, aqueles que podem ser rejeitados ou não, e vamos ver pelo menos um teste de aderência, que é o teste do Q-quadrado, para depois ver a propagação de erro, tendo ou não tendo fórmulas, ou tendo os erros dos componentes, qual é o erro da saída, tendo o erro da saída, qual é o erro máximo dos componentes, e também propagação de erro em desvio padrão. Mas sobre esses erros, eles são gerados por dois efeitos, ou um efeito sistemático, ou um efeito aleatório. Um efeito sistemático, ou de bias, é quando a média é diferente do valor verdadeiro. Isso também pode ser visto como se o sistema de medição tivesse uma tendência, mas essa tendência não interfere na forma como os dados são encontrados, ou seja, se a diferença entre eles segue uma função densidade-probabilidade normal ou não. É como a gente está vendo aqui na parte direita do alvo, onde os dados eles estão fora do centro, mas dá para ver que eles estão no tamanho adequado. Corrigindo essa tendência, a gente consegue acertar o alvo, como se fosse alguém atirando numa espingarda. Ele dá um tiro, vê que está um pouquinho para a esquerda, ele tenta compensar e acerta o alvo. O outro tipo do erro é o erro aleatório, é a dispersão dos valores. Apesar, por exemplo, do alvo da esquerda ter a média em cima do centro, poucos foram os tiros que acertaram o alvo. E nesse caso, para se corrigir, precisa-se trocar a espingarda. Esse tipo de problema é muito mais complicado de corrigir do que o anterior. Mas esse erro aleatório é basicamente causado por entrada de interferência. O erro sistemático geralmente é causado por uma entrada modificante. Não quer dizer que é sempre assim. O objetivo do sistema de medição é determinar os valores do mensurando, da grandeza a ser medida, e ele tem um processo, tem o sistema de medição, que é o sensor propriamente dito, ele pode ser analógico ou digital, e tem uma interface com o sistema real, tem a coleta dos dados, as medidas que a gente faz, é sempre uma amostragem finita e discreta, tem um processo estatístico, onde um sistema computacional baseado numa função densidade e probabilidade, retirando os valores espuros e fazendo teste de aderência, avalia se eu posso usar aquela função densidade e probabilidade. A função densidade e probabilidade nada mais é do que uma função matemática, e a gente tenta avaliar se os dados coletados na prática são aderentes a essa função matemática. É como se fosse uma ponte entre teoria e prática, ou prática e teoria. Os dados experimentais corroboram com o fato de a gente estar utilizando uma função matemática para representar algum comportamento do sistema. E o resultado estatístico é a média, o desvio, variância, amplitude, intervalo de confiança ou erro, e pode ou não representar o sistema real. Pode ou não, porque a gente viu no slide anterior que a média
apesar de estar correta, no caso da esquerda, ela não tinha valores muito dentro do alvo. Bem, vamos entrar agora em requisitos para o processo estatístico dos dados. Vamos começar primeiro com o fundamento de estatística, para depois ver as principais funções do MATLAB, mostrar como é que a gente monta o histograma, o intervalo de confiança, o critério de Chauvenet, teste do Q-quadrado, análise de regressão e propagação de erro. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente calibra sensores estaticamente. Só um adendo, a gente está usando o MATLAB, mas quem não tiver acesso ao Octave tem funções muito semelhantes e também pode ser utilizado. O que faz com que a gente possa utilizar a probabilidade, a estatística da coleta de dados é principalmente um instrumento não ser tendencioso. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar valores abaixo da média ser a mesma probabilidade de encontrar valores acima da média. A gente pode ver isso escrito matematicamente nessa função. A probabilidade de um valor ser menor do que um valor y0, no caso seria a média, pode ser escrita como uma integral de menos infinito até y0 da função da probabilidade de y dy, que vai ser igual da integral de y0 até infinito de fp de y dy, que é a probabilidade de algum valor y ser maior que y0. A gente vê claramente isso numa curva de Gauss, onde temos uma média e a área do gráfico acima da média é igual à área do gráfico abaixo da média. Esse gráfico tem uma média e tem um desvio padrão. A função densidade de probabilidade ela é dada pela integral de menos infinito até x da probabilidade de x ocorrer. E se a gente fizer essa integral de menos infinito até mais infinito, vai ser igual a 1. Essa função informa a probabilidade de uma variável x assumir um valor dentro de um determinado intervalo. Tem dois pontos a gente colocar aqui. Se eu pegar um valor específico, por exemplo, o próprio valor da média, qual a probabilidade de um valor sair igual à média? Por essa integral a gente vai ver que ele é zero. Onde quer que esteja esse gráfico, a probabilidade de um valor específico acontecer tende a zero porque o intervalo tende a zero. Não quer dizer que seja impossível disso acontecer, mas aqui a gente está olhando sobre outro ponto de vista, e ponto de vista de intervalos. E se um valor for menor que o outro, a probabilidade desse valor acontecer vai ser menor. A probabilidade de acontecer de zero até aquele valor vai ser menor da probabilidade de acontecer de zero até o valor maior. Probabilidade de todo o intervalo de menos infinito a mais infinito acontecer é 1 e a probabilidade de menos infinito acontecer é zero. As variáveis tanto podem ser discretas como contínuas para ser representadas dessa forma. Discretas como resultado de um dado e contínua como a temperatura de um motor. Uma coisa importante a se fazer é normalizar a curva, porque a gente tem uma média e um desvio. Esses valores variam com qualquer amostra que a gente for usar. E o que é importante fazer é transferir a média para o zero e transformar o desvio para 1. Isso se chama normalização. Então a função gaussiana que é dada por essa fórmula, a gente substitui x por z, onde z é x menos a média sobre sigma, a gente vai chegar nesse valor de p de z. Notem que essa função gaussiana tem dois termos. Ela é função da média, a média está aqui, e ela é função do desvio padrão que está aqui. A normalização faz com que a gente possa trabalhar com tabelas. Mas uma característica é que, se eu tenho o valor Z1 e eu tenho a probabilidade de Z ser menor ou igual a Z1, a área que falta é igualzinho à probabilidade de Z ser menor que menos Z1. Porque essa área mais essa tem que ser igual a 1. Da mesma forma, se a gente trabalhar com um intervalo,
a probabilidade, a área desse gráfico comparado com esse vai ser essa área φz1 menos esta outra área, ou seja, 2φz1 menos 1. E isso é chamado de probabilidade para o intervalo de confiança e a gente vai usar a denominação alfa. A tabela Z está aqui, dado um valor desta fórmula aqui, 2φz1 menos 1, ser igual a alguma probabilidade conhecida, por exemplo, 95%, ou 0,95. Esse menos 1 vem para cá e fica 1,95. Quando a gente divide por 2, dá 0,975. 0,975 se encontra aqui, a gente vai ver que o valor do Z é 1,96. Maiores dúvidas quanto a isso, me perguntem pelo chat. Há outras formas de função densidade-probabilidade. A gente está vendo aqui a função densidade-probabilidade uniforme. A probabilidade de acontecer algum evento entre o valor A e B, ela tem a mesma probabilidade. No caso é B menos A elevado a 1 sobre B menos A, ou B menos A elevado a menos 1. Essa função aqui pode representar, por exemplo, o tempo de entrega de produtos numa metrópole, numa empresa de logística, e aí, se a probabilidade é a mesma para qualquer tempo acontecer, a gente vai ter uma função densidade de probabilidade que vai ser uma reta, e vai seguir essa fórmula aqui. Por que eu estou mostrando isso? Nessa aula a gente vai praticamente trabalhar com função densidade de probabilidade normal, mas quem for fazer simulação de sistemas automatizados vai trabalhar com diferentes formas de representar uma função de distribuição de probabilidade, desde a forma exponencial, triangular, uniforme, normal, dentre outras. Uma das características mencionadas no conceito de densidade de probabilidade e distribuição de probabilidade diz respeito a exatidão e precisão. Precisão tem a ver com erro aleatório e exatidão tem a ver com erro sistemático. As principais funções do MATLAB estão descritas aqui: mínimo de amostra, máximo de amostra, amplitude, que é o mínimo menos o máximo, a mediana, média, variância, desvio padrão, simetria e agudeza. Todos esses seriam interessantes vocês calcularem para a parte prática dessa disciplina. No MATLAB a gente consegue criar funções densidade e probabilidade de diversas formas. Esses 3x indicam o tipo da distribuição. Por exemplo, se eu quiser fazer uma função densidade e probabilidade normal, eu vou escrever norm PDF. E aí a gente tem que informar qual que é o intervalo, a média e o desvio padrão. Da mesma forma, a gente consegue fazer a inversa da função densidade e probabilidade com norm inv e a função acumulada com norm CDF. Se for exponencial, vai ser exp PDF, exp CDF, exp inv e assim sucessivamente. Note esse exemplo, um intervalo de menos 3 até 3, de 0,1 e 0,1, a primeira função f1 tem uma média 0, um desvio 1, a função f2 tem uma média 0, um desvio 2. Plotando essas funções, a gente vê que são gráficos onde a função f1 tem um valor muito mais elevado na média 0 do que a função f2. Isso porque o desvio está entre menos 1 e 1. Só que eu posso afirmar para vocês que a área desse gráfico entre menos 1 e 1 vai ser igual à área do segundo gráfico entre menos 2 e 2. Porque o desvio do outro é de 2. Isso significa que 66,66% dos casos está dentro desse intervalo. E como essa é uma função normalizada, porque a média é 0, a gente pode falar que tem a mesma área o intervalo de menos 1 e 1 na função f1 e o intervalo de menos 2 e 2 na função s2. A função cumulativa está mostrada aqui, um desvio maior faz com que a função seja mais suave do que um desvio menor.
o inverso da probabilidade vai determinar o intervalo que uma determinada probabilidade vai acontecer. Como eu falei, se eu trabalhar com uma probabilidade de 66,66% dos casos, eu vou ter um intervalo igual ao desvio padrão. Mas, normalmente, o mercado trabalha com 95% dos casos. Vou dar agora aqui um exemplo diferente de 95%. Imagina um intervalo que fique entre 0,05 e 0,995. Ou seja, a gente vai ter uma faixa de probabilidade de 99%. Se eu colocar um norm inv com essa faixa de probabilidade, 99%, 0 de média e 1 de desvio, eu vou encontrar o intervalo menos 2,5758 a mais 2,5758. Quanto maior o valor dessa faixa de probabilidade, maior vai ser o intervalo. Todo mundo tem que compreender isso. Se você não compreendeu isso, me procure pelo chat. 99% de probabilidade vai ser chamada de confiança. E o intervalo desta confiança, 99%, vai de menos 2,5758 a mais 2,5758, por uma média zero e um desvio padrão de 1. O histograma nada mais faz do que colocar os dados coletados em classes. Então eu vou agrupar esses dados em classes. Eu vou pegar o intervalo do menor valor ao maior valor, dividir isso em n classes, contar quantas amostras eu tenho em cada classe e aí eu vou fazer o histograma. Basicamente é isso que está descrito aqui. Eu ordeno todas as amostras da menor para a maior. Agrupo em K classes e eu calculo a amplitude. A amplitude vai ser o tamanho do intervalo dividido pelo número de classes. O número de classes é tabelado e vocês vão ver no slide seguinte. Vou determinar um número de ocorrências para cada classe, calculo a frequência relativa, que é o número de ocorrências sobre o número total de amostras, e calculo a frequência acumulada, que é a somatória das frequências relativas. Faço o gráfico do número observado para cada classe, da frequência para cada classe, seja frequência relativa, seja frequência acumulada. E testo se a função densidade de probabilidade teórica se ajusta a esse histograma. E aqui a gente vai mostrar que o teste de aderência que a gente vai usar é o teste do Q quadrado. Se o número de amostras for menor que 20, a gente vai trabalhar com 5. Se for maior que 40, a gente vai usar a regra Kendall-Stewart, onde o número de classes é 1,87 vezes o número total de amostras menos 1 elevado a 0,4. Quem fizer simulação de sistemas automatizados, a gente vai utilizar um outro critério, porque aqui a gente está fazendo a coleta automática dos dados. Se for entre 20 e 40, a gente interpola nesta reta entre 4 e 8 classes. Aqui eu tenho um exemplo de 20 testes experimentais. Ordeno os testes da menor para o maior. Então são 20 o número de amostras. O limite inferior é 448, superior é 619. O range é 619 menos 448, ou 171. A mediana é 533,50. A média é 540,7. O desvio padrão é 41,7. Então, tudo isso foi calculado. A amplitude das classes vai ser 171 dividido pelo número de classes, que é igual a 5. Ou seja, vai ser 34,2. A primeira classe vai começar em 448. Vou somar 34,2 até ver o valor final da primeira classe. A última classe tem que terminar em 619. Então a gente pode ver que a primeira classe vai de 448 a 482. A gente conta o número de amostras. Se a gente voltar aqui, vai ver que só existem 2 amostras nesse intervalo. A frequência observada é 2 sobre 20 e a frequência acumulada é igualzinho a essa. A segunda classe é de 482 a 516, tem 3 amostras.
a frequência de 3 sobre 20 acumulada é 3 mais 2, 5 sobre 20. E assim sucessivamente. Com esses valores 2, 3, 7, 5 e 3, e o intervalo das classes, a gente consegue colocar 2, 3, 7, 5 e 3 no histograma. No MATLAB a gente usa a função HIST-SE, que é o vetor de medidas e o número de classe 5. Ele vai te publicar esse histograma. A função acumulada está nesse gráfico e aqui a gente tem como é que se calcula a função acumulada. Vamos criar um vetor com duas posições, NOK e o valor de x, como resultado da função HIST-SE5. A gente faz o NA, que é o valor acumulado 1 sendo igual a 0, para J igual a 1 até 5, porque são 5 classes. O próximo NA é o NA anterior mais o NOK, então aqui a gente fica acumulando os valores. Ao terminar, a gente faz que o FA é NA sobre 20 e plota o FA, a gente vai ter esse gráfico. Frequência acumulada é usada para realizar um outro teste de Kolmogorov-Smirnov. A gente não vai ver nessa disciplina, mas quem fizer simulação de sistemas automatizados verá. Além da gente calcular a média de desvio de uma amostra, a gente pode trabalhar com N amostras e ter N médias e N desvios. E será que a média das médias amostrais é um bom estimador? Bem, para saber isso, a gente tem que analisar dois casos. Um, onde a função densidade de probabilidade é conhecida e a gente conhece o valor do desvio padrão. O outro é quando a função densidade de probabilidade não é conhecida. Tá? Se a função densidade de probabilidade for conhecida, eu posso usar a tabela Z. E eu conheço a média e eu conheço o desvio padrão do sistema, tá? De toda a população. E x barra é a média da amostra. Ela só pode ter uma função gaussiana. Tá? E assim a gente consegue calcular o intervalo em que essa média amostral contém a média do sistema com um determinado nível de probabilidade. Nesse caso, o intervalo D vai ser dado pelo valor de Z, sigma, sobre raiz de N. Vou tentar explicar isso melhor para vocês com um exemplo. O componente elétrico tem duração ou vida, cujo valor tem desvio padrão de 4 horas. Então, eu mensurei todos os componentes elétricos feitos e o desvio padrão da duração desse componente é de 4 horas para toda a população. Aí fez-se uma amostra com 100 componentes, foram ensaiados para determinar suas durações. A média desses 100 componentes resultou em 501,2 horas. Está perguntando aqui, qual é o intervalo de confiança para a média com confiança de 95%? Bem, a gente já fez esse cálculo. Para a gente chegar a 95%, isso sendo igual a 2φ de Z1 menos 1, porque a gente está falando de um intervalo de menos um valor a mais um valor, então eu estou usando essa fórmula. A gente vai chegar com φ de Z de 0,975. Pela tabela a gente já viu que Z vale 1,96. E aí o intervalo vai ser o valor de Z vezes o desvio padrão sobre raiz de N. Então eu vou colocar 1,96 vezes 4 dividido por raiz de 100, que é o número amostral. O intervalo vai ter uma variação de 0,784, ou seja, eu vou pegar a média e subtrair de 7,784, vai dar 500,42. Eu vou pegar a média e vou somar com 0,784, vai dar 501,98. E esse é o intervalo de confiança desta média. Então, em 95% dos casos dessas amostras, os valores estão entre 500,42 e 501,98 no tempo de vida útil. Usando o MATLAB, as fórmulas estão colocadas aqui. Agora, quando a gente não conhece o valor do desvio padrão, a gente pode estimar pela própria variância amostral. Variância amostral é o quadrado do desvio
amostral. No caso, a gente usa 1 sobre n menos 1 em vez de 1 sobre n. Somatória de igual a 1 até n de xi da amostra menos a média ao quadrado. Então, eu tenho o erro quadrático, somo todo o erro quadrático e divido por n menos 1. Isso é diferente do desvio padrão da população. Esse é o desvio padrão da amostra. É diferente do desvio padrão da população. E aí, ela não tem uma função gaussiana, mas ela segue uma função densidade e probabilidade de t de student, que é dado por essa fórmula. Média encontrada menos média da amostra, média da população sobre desvio padrão amostral dividido por raiz de n. E uma determinada probabilidade vai gerar um intervalo da média da amostra menos o t de student de d, onde d é igual a n menos 1, número de amostras menos 1, 1 mais alfa sobre 2, vezes o desvio padrão amostral sobre raiz de n. Assim, o que a gente vê é que, se a gente tiver um número de amostras e a probabilidade, a gente consegue encontrar qual é o intervalo. Se nos dão um intervalo e a gente também tem a probabilidade, a gente vê qual que é o número de amostras que eu tenho que ter. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns casos a gente encontra um intervalo muito maior do que esperava, porque esse intervalo é justamente o erro do sistema de medição. Se esse intervalo está maior do que eu espero, então eu coloco o intervalo nessa função igual ao valor desejado e encontro o número de amostras necessárias para a mesma probabilidade. Note que o valor do intervalo é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de amostras. Então, eu tenho que aumentar muito o número de amostras quanto maior for a diferença entre o que eu encontrei na amostra original com o erro desejado. Vou tentar explicar isso melhor nesse exemplo. Foram feitas 10 medidas da resistência de um componente, resultando uma média amostral de 10,48 ohms e o desvio padrão amostral de 1,36 ohms. O desvio padrão da população é desconhecido. Qual é o intervalo de confiança para a média com probabilidade alfa de 90%? Então vamos pegar como é o intervalo, usar a função 1 mais alfa sobre 2, eu vou colocar 90% aqui, vou achar 0,95, Dzinho é n menos 1 dá 9, pela tabela ou pelo T-inv de 1 mais alfa sobre 2D, a gente vai encontrar que o T de student para 9 graus de liberdade, 95% é 1,833. Assim como tem a tabela Z, tem a tabela de T de student. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu vou colocar no material dessa disciplina, no material desse canal. Logo, o intervalo vai ser 1,83 vezes o desvio padrão amostral sobre raiz do número de amostras 10, dá 0,79 ohms. Ou seja, com 90% de confiança, a amostra coletada está entre 9,69 e 11,27 ohms. Só que nem todos os valores que a gente coleta têm que ser levados em consideração. Existem valores espúrios. Na disciplina de simulação de sistemas automatizados, a gente vai ver outra técnica de retirar valores espúrios. Mas quando a gente coleta automaticamente os dados, a forma mais prática da gente fazer isso é usar o critério de Chauvenet. Chauvenet descobriu que um determinado intervalo, chamado valor padrão ou taxa padrão, eu posso descartar todas as amostras que estão fora dele, sem perder as características estatísticas e probabilísticas, ou seja, sem perder a aderência a uma função densidade-probabilidade normal. Só que esse critério de Chauvenet só pode ser aplicado uma vez.
define-se o desvio relativo à média como o valor coletado da amostra menos a média dividido pelo desvio padrão da amostra. O valor coletado menos a média tem que estar em módulo para que esse valor de DR seja sempre positivo. No caso da taxa padrão de Chauvenet, ela é tabelada em função do número de amostras. Para 10 amostras, o intervalo tem que ser de 1,96. Amostras com diferença maiores que 1,96 vezes o desvio padrão da média devem ser retirados. E a gente não vai perder nada com isso. Basicamente é isso que a gente vai fazer no critério de Chauvenet. O teste de aderência que a gente vai usar é o teste do Q². Ele verifica a hipótese que a função densidade de probabilidade normal ela é aderente aos dados da amostra finita e discreta. A gente constrói um histograma com NK classes e compara o número de ocorrências observadas experimentalmente com aquele obtido pela função densidade de probabilidade assumida. A variável x² ela é definida abaixo, tem função densidade de probabilidade Q². Ela é igual à somatória de k igual a 1 até nk do número de valores observados menos do número de valor esperado teoricamente ao quadrado. Então, é o erro em função do valor teórico dividido pelo valor teórico. E a gente vai, numa tabela, observar qual é o número de graus de liberdade, que é dado pelo número de amostras menos o número de parâmetros da função densidade de probabilidade testada. No curso de instrumentação, a gente só vai tratar de função densidade de probabilidade normal, então esse NP sempre é igual a 2. Mas se a gente estivesse falando com o pessoal que vai fazer SSA, tem casos que isso aqui é igual a 1, que isso é igual a 3. Se fosse uma função densidade de probabilidade exponencial, seria 1. Se fosse uma função densidade de probabilidade exponencial, seria 1. Se fosse uma função densidade de probabilidade triangular, seria 3, por exemplo. A gente viu duas aqui. A uniforme tem 2 parâmetros, A e B. A gaussiana tem 2 parâmetros, média e desvio padrão. E aí, por uma tabela, eu também vou colocar no material do curso, a gente consegue encontrar a confiança do teste de hipótese. No MATLAB a gente usa a função Q2CDF x² e alfa, a confiança vai ser sempre igual a 1 menos beta. Aqui a gente tem um exemplo de teste do Q². Aqui eu tenho 20 amostras em X, N calcula o tamanho, NK fala que a gente vai ter 6 classes, XS ordena as amostras coletadas, R calcula a amplitude, colocando a última amostra menos a primeira, a amplitude da classe vai ser esse R sobre NK, vamos calcular a média amostral, o desvio amostral, o histograma, em NO vamos colocar o número observado de cada ocorrência no histograma, a gente cria os limites das classes nesse LIK, faz J variar de 1 até o número de classes e coloca o valor de cada amostra ordenada mais J vezes a amplitude da classe em LIK. NE é um vetor de zeros com NK posições, onde a gente vai colocar o norme CDF para cada um dos valores. XB com tal média, SX com tal desvio padrão, vezes N, que é o número total de amostras, e o NEJ vai calcular justamente o valor para cada classe esperado pela função densidade de probabilidade normal. Então, em NO eu tenho observado, em NE calculado assim, eu vou ter o esperado. Então eu vou ter essa tabela para o valor NO, essa tabela para o valor NE. NE seria o teórico, NO é o experimental. Aqui é o Q².
NO menos NA ao quadrado sobre NE, e aqui está a somatória dele. Esse é o valor ou o erro encontrado para cada uma das classes. Eu tenho que comparar esse valor com o valor máximo admitido pela tabela do Q quadrado. Nesse exemplo, o cálculo da confiança vai ser dado pelo alfa igual a 1 menos Q2 CDF, o valor da variável xi2 e o número de graus de liberdade. E aqui está falando que essa amostra adere a uma função densidade de probabilidade normal até uma confiança de 83 e 86%. O mercado geralmente trabalha com uma confiança de 95%. Então, quanto maior esse alfa, maior vai ser o intervalo. Quanto menor o alfa, menor vai ser o intervalo. A gente já viu isso. Se a confiança aqui é de 83,86% dessa amostra, significa que o erro dela é menor do que se fosse para 95%. Que observações a gente tem que fazer? O nível de confiança da variável Q quadrado pode ser calculado por essa função Q2 CDF, xi2 NGL, fornece a probabilidade acumulada para o Q ser menor do que xi2 1 menos alfa. E a função Q2 GOF de x fornece em H, se a hipótese é aceita para 95% de confiança, o H vai ser 0, ou 1 se for rejeitado, P é o valor da probabilidade ou confiança do resultado, status e informações adicionais. O módulo 1 tem como atividade extra fazer o teste de aderência para as amostras entregues para vocês, valendo 2 pontos extras do valor do relatório. Só que eu não estou passando para vocês o código do cálculo de Q quadrado, mas vocês conseguem fazer vendo essa aula aqui. O que a gente vai precisar para depois fazer a calibração de um sensor é fazer análise de regressão desses valores coletados, porque a gente vai variando a entrada, colhendo os valores e depois para cada média e desvio a gente vai ver qual que vai ser o polinômio que passa em todos esses pontos. O que se deseja é que a gente sempre tenha um sensor de polinômio de grau 1, mas nem sempre é assim. Mas para a gente avaliar qual é esse polinômio, tem duas formas. A primeira é a gente usar a função polyfit, que retorna os coeficientes de um polinômio para um determinado intervalo x de amostras e o resultado da amostra em y sendo n o grau do polinômio. Polyval retorna os valores do polinômio para aquele intervalo x e a gente consegue comparar o resultado observado, que está em y, menos o resultado esperado desse polinômio que está em YA e calcular o erro quadrático dele. E quanto menor esse erro para cada polinômio que a gente gerar em P, o número de graus aqui colocado, melhor vai ser o ajuste polinomial desses dados. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um intervalo de menos 8,8 até 10, de meio em meio, são 38 valores de x. Y, para que eu não colete esses dados experimentalmente, eu fiz uma função randômica mais 2 vezes x. O polyfit vai receber x e y e eu vou pedir um polinômio de grau 1 e no YA eu vou receber os valores desse polinômio P para esse intervalo x. Em DR eu calculo o desvio relativo, consigo plotar x e YA, essa reta azul aqui, que é o ajustado, x e y são todos os pontos aqui, e com a função stem a gente vê o desvio normalizado em zero de YA para y para cada um dos 38 valores. Além disso, a gente pode utilizar a função regress em vez do polyfit polyval
e a regress nos dá os coeficientes do polinômio com alfa de 95%, os resíduos e o intervalo de confiança para cada um dos parâmetros do polinômio. Há casos em que a gente tem que fazer regressão de múltiplas entradas, e aí o que a gente vai fazer são K mais 1 equações com K mais 1 incógnitas, sendo K um número de entradas do sistema para que a gente possa determinar a melhor superfície que se ajusta a esse sistema de medição. A gente não vai tratar disso nessa disciplina, mas a função regress do MATLAB consegue tratar regressão linear múltipla. Como os erros podem ser propagados? Se eu sei que a saída é função de várias entradas, eu tenho os erros das entradas, eu consigo calcular o erro da saída. E se eu tenho o erro desejado da saída, eu posso levantar qual é o erro máximo para cada uma das entradas. Os erros podem vir de cada um dos componentes do sistema de medição ou podem vir das grandezas de entrada de um determinado experimento. Esses dois problemas podem ser formulados considerando se a incerteza de cada componente for conhecida, qual é a incerteza global, ou se a incerteza total desejada for especificada, qual a incerteza de cada um dos componentes. Seja componente do sistema de medição, como o erro do condicionador, erro do sensor, erro do indicador, calcular o erro do sistema de medição, seja o erro de cada um dos fatores, ou seja, se eu tenho o cálculo de um volume baseado em diâmetro e altura, se eu tenho o erro do diâmetro e o erro da altura, qual o erro do volume, ou, dado o erro do volume, qual o erro máximo para o diâmetro e para a altura. Bem, aqui está mostrando como é que eu vou fazer o cálculo do erro se eu tenho o erro de cada componente. Sendo a saída y, tendo um erro, ΔY, função de n entradas, e cada entrada tem seu erro, se as entradas forem independentes, a gente pode expandir essa função numa série de Taylor, e aí eu trabalho com as derivadas parciais vezes cada erro do componente. Então, o erro da minha saída vai ser a somatória do erro de cada componente vezes a derivada parcial dessa função em relação a esse componente. Isso em módulo. O erro relativo vai ser o erro do sistema sobre a média do sistema. O erro absoluto é o valor real desse erro. Eu posso falar que o erro é de 5%. Outra coisa é falar que o erro é 5% da média, ou o erro relativo é de 5%. A gente tem que saber distinguir erro absoluto de erro relativo. Da mesma forma, se eu falar qual é o erro máximo da saída, especificar, a gente adota que a contribuição de cada entrada seja idêntica. Isso nem sempre é verdade, mas a gente adota e faz uso dessa forma. Que o erro máximo da entrada vai ser o erro especificado sobre o número de entradas vezes a derivada da função em relação a essa entrada. Se o erro encontrado for maior do que esse erro esperado, a gente refaz a medição com maior número de amostras até a gente conseguir chegar no erro desejado. Da mesma forma que a gente faz isso com erro, a gente pode fazer isso com um desvio padrão. Vocês tomem cuidado que a partir de agora eu vou falar de como é que a gente propaga erro do desvio padrão e não do erro. O desvio padrão, se é uma função que tem adição ou subtração, o desvio da saída vai ser a raiz quadrada da variância, ou desvio quadrado, da soma dos desvios quadrados. Se for uma multiplicação, vai seguir essa forma, uma divisão essa e exponenciação essa forma. Vou mostrar com esse exemplo. Tem o volume do cilindro dado por π, d ao quadrado h sobre 4. Eu vou conhecer o desvio, o desvio do diâmetro como 0,005 e a média do diâmetro de 1, o desvio da altura de 0,04 e a altura de 4. Usando esses valores médios, a gente tem o volume, e o desvio do volume vai ser, já que tudo isso é multiplicado,
A fórmula diz que vai ser a multiplicação das médias vezes raiz quadrada dos desvios quadrados sobre as médias quadradas. É o que a gente está colocando aqui e dá 0,049.